Graça e paz. O texto que vamos estudar hoje é a segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, e eu farei a leitura do primeiro capítulo, do versículo 1 até o versículo 10. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé, e em todas as perseguições e aflições que suportais, prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis, se de fato é justo diante de Deus, que dê em paga tribulação ao que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para ser admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Que Deus possa abençoar a sua palavra e aplicá-la em nossos corações. Começamos na semana passada o estudo desta segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Nesta segunda carta, assim como fez na primeira, logo no início, Paulo volta a destacar o progresso e a constância dos tessalonicenses na fé e no amor, apesar das perseguições. Todavia, seu objetivo principal ao escrever essa carta era corrigir alguns mal-entendidos que estavam a acontecer a respeito da segunda vinda de Jesus. Essa é a ênfase de Paulo nessa carta, a segunda vinda de Jesus. Lá no versículo 7, Paulo se refere à segunda vinda de Cristo da seguinte forma: quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder. A segunda vinda de Jesus diferente da primeira, que ele veio como um humilde bebezinho nascido numa manjedoura, será gloriosa e cheia de poder, acompanhada com os anjos do céu. Segundo o apóstolo Paulo, a convicção na futura vinda de Jesus promove no crente algumas atitudes ou algumas reações. Hoje vou destacar a primeira e mais adiante falarei de pelo menos outras duas. Então, a primeira atitude ou reação que a convicção na segunda vinda de Jesus deve promover no crente é a seguinte: gratidão pela graça divina. O crente que tem a convicção e vive na expectativa pela volta de Cristo, tem também a convicção de que a sua vida foi alcançada pela graça divina. Paulo tinha plena convicção de que a experiência espiritual dos tessalonicenses e a maturidade espiritual daquela igreja eram produtos genuínos da graça de Deus. Por isso, ele sempre agradecia a Deus pela igreja de Tessalônica.
Gratidão é a manifestação ou o sentimento de quem reconhece que foi alvo da graça de Deus. No caso de Paulo, ele reconhecia que não somente ele, mas também os crentes de Tessalônica haviam sido alcançados pela graça de Deus. E por isso Paulo demonstrava gratidão a Deus, especialmente quando percebia as 3 grandes virtudes entre os tessalonicenses: a fé, a esperança e o amor. Esses sinais de crescimento espiritual dos crentes de Tessalônica, mencionados por Paulo, evidenciavam uma crescente conformação com a pessoa de Cristo, ou seja, evidenciavam que eles estavam a crescer para serem cada vez mais parecidos com Cristo. E esse crescimento era motivado pela certeza da volta iminente de Jesus. E eu quero, nesse momento, que reflitamos sobre alguns desses sinais com relação à nossa ação na igreja. Eu vou falar de 3 sinais. Primeiro, o autêntico reconhecimento da graça de Deus revela crentes constantemente agradecidos. Os crentes que reconhecem a graça de Deus na sua vida são crentes agradecidos ao Senhor. E eu faço 2 perguntas para a reflexão de vocês. Primeira, tenho sido grato a Deus pela minha igreja? Segunda pergunta, reconheço a obra de Cristo em minha igreja? Segundo sinal, o verdadeiro agradecimento pela obra de Cristo revela crentes visivelmente maduros. Crentes agradecidos são crentes maduros. E eu faço então agora outras 2 perguntas para a sua reflexão. Tenho demonstrado crescimento espiritual na minha vida? Tenho demonstrado crescimento espiritual como fruto do meu agradecimento a Cristo? Segunda pergunta, como avalio minha fé, amor e esperança? Tenho crescido na fé, no amor e na esperança? Terceiro sinal, o genuíno crescimento espiritual revela crentes que anseiam pela volta de Cristo. O crente espiritualmente maduro, ele anseia pela volta de Cristo. E eu faço agora outras 2 perguntas também para a sua reflexão. Tenho colocado Cristo em primeiro lugar na minha vida? Segunda pergunta, tenho desejado sua volta mais do que tudo? Portanto, se realmente reconhecemos e somos gratos a Deus por sua obra na nossa vida e também na nossa igreja, que possamos demonstrar que a nossa gratidão é sincera através de um genuíno e constante crescimento espiritual, que busquemos crescer na fé, na esperança, no amor, e que, como crentes maduros, possamos colocar sempre Cristo em primeiro lugar na nossa vida e desejar a sua volta mais que tudo. Amém? Que o Senhor nos abençoe e que possa aplicar essa palavra no nosso coração, na nossa vida, e que sejamos realmente crentes espiritualmente maduros, crentes que têm a convicção da vinda de Jesus. E por essa convicção, então, nós procuramos viver uma vida digna do Senhor Jesus. Que
Que Deus a todos os abençoe.